Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Olha, tem um abismo no horizonte, tá? Tem um túnel sem saída ali e por falta de aviso não será, até porque a gente está falando de 2027, Orengo. As contas públicas não equilibradas do Brasil correm o risco de fazer com que o país não consiga nem pagar os seus gastos obrigatórios com educação e saúde. Isso não é brincadeira. Orengo, conta pra gente, o bicho é feio mesmo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. É mesmo, viu, Megali? E realmente tem que ser tratado aí dessa forma, né, para buscarem soluções. E diante desse risco, que é uma bomba fiscal realmente, em 2027, pelas projeções, a gente está falando de projeções oficiais do governo. Esse assunto veio à tona porque o governo apresentou lá a peça orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional, e aí fez essas projeções, né? Pelo andar da carruagem, em 2027, o governo, a União, não terá dinheiro aí para pagar realmente o obrigatório, aquele mínimo piso para saúde e educação. E é importante explicar, Megali, o nosso orçamento, né, todo recurso público aí, ele é amarrado, ele tem deveres constitucionais. Então, todo ano, o governo é obrigado a investir, colocar lá uma despesa X para a saúde e para a educação. Agora, pela projeção, né, realmente pelo esse desenvolvimento aí das contas, né, em 2027 esse recurso não vai existir. Realmente não tem de onde tirar. E aí qual é o risco nesse momento, Megali? É o afrouxamento do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele foi criado lá para dar aquela segurança, aquela estabilidade das contas públicas, né, criar o equilíbrio, evitar que o governo gaste mais, realmente, ou muito mais do que arrecada, dá ali uma tranquilidade, né, para o mercado, mas ele amarra as contas. Né? Qual seria a consequência disso? Né? Apontando lá para 2027, o governo não consegue pagar. Bom, afrouxa o arcabouço fiscal. Né? Esse seria um risco neste momento. Né? Os parlamentares, em vez de fazer o dever de casa, em vez de realmente promover uma economia na discussão orçamentária, eu digo parlamentares e governo também, né? Em vez de realmente cortar na carne, fazer um esforço, simplesmente vai lá e afrouxa esse arcabouço fiscal. A gente já viu isso em outras oportunidades. Vamos pegar um marco aqui, que foi o marco da pandemia, mas aí tinha uma justificativa mundial. Todos os países estavam promovendo aumento de despesas para fazer frente a algo emergencial, né, algo que era sem, inclusive, paralelo histórico. Aí todo mundo afrouxou. Mas você projetar para 2027, né, uma demanda, né, que já está lá contratada, e em vez de promover uma economia, você afrouxar regras, seria um sinal muito negativo do ponto de vista de equilíbrio de contas. E quando a gente fala disso, Megali, equilíbrio de contas públicas, ajuste fiscal, parece algo muito distante. Mas na prática afeta todo mundo, afeta quem está nos ouvindo. Por quê? Porque afeta a inflação. Quando você aumenta gasto público, você tem lá um impacto direto no preço da gôndola, afeta câmbio, consequentemente juros mais altos. Né? Então esse é um debate que ele não pode esperar. Né? Ele precisa aí realmente de ser enfrentado dentro de um debate legislativo com o apoio do governo. Obviamente a gente avaliando aí, né, as despesas, né, tem lá a vinculação do salário mínimo a programas sociais, né, que é algo que é visto dentro do governo hoje como uma prioridade, mas isso obviamente tem lá um custo que é um custo elevado. Né? Se o governo entende que esse investimento ou essa despesa precisam continuar, né, tem que apresentar uma contrapartida. E qual é a contrapartida esperada nesse momento? Bom, redução de gasto público em outras áreas. Né? A gente já falou aqui diversas vezes de distorções, privilégios. Quer ver um? Super salários, né? Aqueles servidores que já estão no topo do funcionalismo público e ganham mais do que o ministro do Supremo. Né? Então ganham mais do que 40 mil reais, né? 44 mil reais. Por quê? Porque tem lá os penduricalhos, né? E isso vai se somando. Aí você tem aquelas distorções de membros do Judiciário, do Ministério Público, né? De outras carreiras do escalão do serviço público, ganhando mais de 100 mil reais, né, eventualmente, né, 150 mil reais. Por quê? Porque aqueles benefícios vão sendo somados, né, e não deveriam, porque existe uma trava constitucional, mas aí é a exceção que vai sendo criada
Isso tem um custo muito pesado. Então é só uma das distorções que existem, e o Congresso Nacional tem muita dificuldade de votar isso, porque a pressão das corporações ela é enorme dentro do Congresso Nacional. O lobby ele é gigantesco. Aquela proposta do fim dos supersalários parou aqui no Congresso, está parada. Até hoje não anda aqui porque realmente é uma pressão enorme. Agora, Megali, a gente sabe que tem um calendário aí que está apontando para 2 anos a gente tem um grande problema fiscal, então está na hora de discutir esse assunto.